Amém? Nós acabamos de cantar Tu estás sempre comigo. Amém? E começamos o período de cânticos cantando qual? Deus cuida de mim. E aí tem aquele balanço gostoso da música, Deus cuida de mim, eu posso aprender um pouco aqui, um pouco ali. Isso é verdade. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Várias vezes nós passamos por algumas situações. A Dani compartilhou com a gente problemas na escola, de dificuldades lá, com perseguição. Às vezes a gente tem situações de problema com questões ligadas a trabalho. Às vezes o emprego que a gente está trabalhando, o governo mexe as coisas e fecha o nosso trabalho, né, Theo? Aí fecha lá o controlar, aí o Theo fica desempregado. Às vezes a gente passa por circunstâncias familiares que são meia complicadas e tal. Mas aí a gente tem algumas situações que são de morte. E aí a gente tem aquela premissa, para a morte não tem jeito. Não é verdade? Por desemprego tem jeito? Claro que tem. Para o problema familiar tem jeito? Claro que tem. E para a morte tem jeito? Claro que tem. 1 Coríntios capítulo 15. Leio com vocês a partir do verso 53. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Queridos, quando isso acontece? É no momento da nossa morte física. Mas aí lemos o verso 54. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados, sede firmes e constantes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Amém? Eu poderia descer e chamar as crianças, porque essa palavra, ela já diz o que Deus tem para você nesta manhã. E eu louvo a Deus quando eu digo para você, eu aponto você e tem 3 dedos para mim. Ô glória, isso é para mim, triplamente. Deus quer dizer a você nesta manhã: seja firme, seja constante. A sua batalha não é vã no Senhor. No Senhor. Essa vitória, ela vem a nós por intermédio de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Então, não adianta chamarmos para nós algumas questões se nós não estivermos aptos a receber aquela bênção. E a bênção da vitória, o texto diz que está para aqueles que estão em Cristo. E aí a gente dá uma passeada por alguns textos da Bíblia.
Filipenses 4,13, vamos lá num belo coro, Filipenses 4,13. Eu começo a regência e você termina, vamos lá? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Portanto, meus amados, sede firmes e constantes, sabendo que o seu esforço não é vão no Senhor. Aí a gente vai para alguns outros textos. O Senhor é meu pastor, ainda que eu ande, amém. E aí a gente vai olhando de Gênesis a Apocalipse, a gente vai observando que nós somos alvos da graça de Deus. E hoje o Senhor quer que você saia daqui, certo de que o seu esforço não é vão no Senhor. Pode até parecer que é, mas não é. Será que isso é verdade? Nada como olhar exemplos vivenciais, e aí você olha ao seu redor e você vai perceber milagres presentes aqui. Ver o Gustavo Coelho tocando é um milagre, porque ele sofreu um acidente de moto, o braço dele foi engessado meio torto, né, Gu? Aí quando estava começando a desentortar, ele, com foco no trabalho, sobe numa escada e cai. E aí complica mais. Mas está aí, tocando. Por quê? Porque Deus é maior do que queda de moto, queda de escada. Quando a gente olha para o Vitor do Ivandir, nosso coração palpita. E quem conhece a história, quem viu o carro, de onde aquele grande irmão saiu, e quando ele saiu daquele carro, ele não era tão menor do que ele é agora. Milagre. Quem viu o carro, não tem como. Os bombeiros disseram, quem estava aí dentro já era. Começaram a cortar o carro e o Eliésio gritando, não, tem mais um, tem um gordinho, tem mais um. E o bombeiro falou, grande, não tem aí tal. Aí daqui a pouco alguém grita embaixo do banco. Aí pegaram um alicatezinho lá chamado Lucas, né, grande? Aí cortaram o carro e tiraram o vidro. Uma perfuração na barriga, um machucado no pé e um problema no cérebro pela desaceleração. Mas corte, osso quebrado, nada. Milagre de Deus. E coisa recente, Raquelzinha, cada dia de vida dessa querida irmãzinha é um milagre de Deus. A sua vida, a cada dia que você acorda, é um milagre de Deus. Mas nas Escrituras a gente tem algumas situações bem gritantes que mostram o cuidar de Deus. Gênesis 37, não precisa abrir porque eu vou passear pelo texto. José, o camarada andava com Deus e Deus andava com ele, uma dupla que não tem quem vença, amém? Amém. Deus cuida de mim. Para Deus cuidar de mim, eu preciso andar com Ele, e Ele vai andar comigo. Se eu quero aprender um pouco aqui, um pouco ali, eu preciso andar com Deus e compreender que quando Deus me põe ali ou lá, Ele quer ensinar alguma coisa, porque o vosso esforço não é vão. E José entra naquela relação com Deus desde pequeno, e aí num determinado momento ele tem sonhos de que ele seria alguém que teria um certo destaque na vida, e ele conta para os irmãos, galera, irmãos, sangue, gente de casa, galera, tive um sonho legal, eu sonhei que a gente estava colhendo lá os molhos e tal, aí de repente o molho de vocês se levantou e curvou diante do meu. Aí eu não sei como é que era a roda lá, mas acho que alguém deu um tapa na orelha dele e falou, moleque, cala a boca, vai.
a gente vai se curvar diante de você. Aí passou. Passa um tempinho, devia ser hora do jantar, eles deviam estar lá fazendo alguma coisa juntos. Aí ele fala: pai, mãe, irmão, sonhei de novo. Agora eu sonhei que eu estava assim, parado de boa. Aí 11 estrelas e o sol e a lua se curvaram diante de mim. Aí quem deu o peteleco foi o pai. Ei, que isso, filho? Enquanto seus irmãos vão se curvar diante de você, tudo bem, mas seu pai e sua mãe, aí, se liga, rapaz. E aí a gente conhece a história. Ele foi jogado num buraco para morrer, mas Deus cuida de mim. E os irmãos o tiraram e venderam como escravo. Na casa do Potifar, ele estava começando a emplacar na bênção. A mulher do Potifar apronta com ele, ele vai para a cadeia. Deus cuida de mim. Eu posso aprender um pouco aqui, um pouco ali, mas espera aí, aqui no buraco foi difícil. Agora aqui na cadeia também está difícil. E aí ele ajuda os presos, e ele sempre andando com Deus e Deus andando com ele. E aí ele sai para ajudar 2 presos que tiveram sonhos, e ele explica o sonho. Para um o sonho foi bênção, cara, você vai sair daqui a alguns dias. Para outro o sonho foi meio pesado, cara, você vai morrer daqui a alguns dias. E passado o tempo que ele disse, um morreu e o outro foi liberto. E quando aquele copeiro foi liberto, ele disse: aí, estou aprendendo um pouco aqui, um pouco ali, mas aí, quando você chegar lá em cima, avisa o rei que eu sou do bem, que eu estou aqui por engano. E aí o copeiro saiu. Lembrou dele? Não. Mas Deus não esquece de você. Então, você, mesmo que passe por esses altos e baixos, e até então José estava baixos e baixos, buraco, escravo, prisioneiro, mas no tempo certo, Deus, que cuida de nós, tira o seu servo do calabouço e o coloca diante, não mais do capitão da guarda do faraó, mas diante do faraó que o capitão da guarda cuidava. E agora José tem a oportunidade de interpretar um sonho para o faraó. Ele o faz, e além de fazê-lo, ele ainda diz ao faraó: olha, já disse o que quer dizer o seu sonho, agora eu vou dar um conselho. Procura levantar pessoas que cuidem disso em pontos espalhados no Egito, para você não se preocupar muito e para você ter estoque regulador enquanto você vai ter a fartura tal. E o faraó ficou olhando e disse: onde eu vou achar no Egito alguém com a sabedoria igual a tua? Espera aí, é você o cara, você vai cuidar disso. E aí o faraó, que não tinha nada a ver de andar com Deus, ele exalta aquele que anda com Deus e diz àquela nação: depois de mim quem manda é ele, curvem-se todos diante dele. Amados, se eu fosse José, eu diria: yes, chegou a hora. Não, porque os irmãos e os pais ainda não tinham se curvado, mas passa um pouco de tempo e isso acontece e o sonho se concretiza. José é colocado onde foi colocado para ser bênção para a família dele e para todo o mundo que foi abençoado com aquela ação estratégica de guardar grãos enquanto havia sobrando. Isso é andar por fé. Isso é andar com Deus, independente das circunstâncias que cercam a nossa vida. Nós precisamos ter a consciência de que nós somos alvos da graça do Senhor, e Ele cuida de nós, e Ele vai nos levar à vitória em Cristo Jesus. Assim foi com vários personagens. Quero só citar duas situações no livro de Daniel. Daniel 3 e depois Daniel 6. Em Daniel 3,
3 amigos de Daniel, homens sérios com Deus, homens que andavam com Deus, homens que tinham uma vida diante de Deus com seriedade. Um momento de loucura lá de Nabucodonosor, ele manda fazer uma estátua e ele determina que ao som da trombeta todos deveriam se curvar diante da sua realeza e da sua divindade. E aí junta todo mundo lá e tocam-se as trombetas. Agora vocês imaginem, todo mundo sentado, Eliné de pé. Todo mundo viu Eliné. Aí você percebe que chama atenção. Imagina 3 em pé. 3. Na hora que a trombeta toca, fica lá 3 camaradas em pé. Fica em pé aí, o Reginaldo, o Theo. Deu branco. Wilson. Foi mais ou menos assim. Todo mundo ajoelhado e os 3 ali. Devem ter conversado. Galera, a casa caiu para nós. E como sempre tem aqueles amigos, né? Aí chegaram aquele aí, majestade, tá vendo aqueles 3 ali, ó, estão humilhando o senhor. Estão fazendo pouco caso do senhor. Estão querendo se levantar contra o senhor. O Nabucodonosor, que já não era certo da cabeça, chamou os 3 e falou: vem cá, vou repetir, acho que vocês entenderam, vou até desenhar. Aí desenhou a churrasqueira, desenhou a fornalha, desenhou a trombeta e desenhou os 3. Falou: na hora que a trombeta toca, vocês se curvam, senão eu quero ver quem vai livrar vocês. E essa fornalha vai ser aquecida 7 vezes mais. Aí um deles, não sei quem era o mais cara de pau, falou: aí seu rei, é o seguinte, a gente não precisava nem dizer, mas o senhor está perguntando, se Deus quiser, Ele livra a gente. Aí o rei falou: então tá, levanta todo mundo, toca a trombeta, ajoelha todo mundo, os 3 ficam ali. O rei fica nervoso, pode sentar. O rei fica nervoso, pega os 3, amarra os 3, e os soldados que pegam os 3 para arremessar dentro da fornalha, morrem na porta com a caloria. Deus cuida de mim. E os 3 que foram para a fornalha passeavam em meio àquele calor. Parecia que estava andando no Piauí. Os 3, ou Caldas Novas, disseram que estava tão quente esse dia em Caldas Novas que encontraram Sadraque, Mesaque e Abednego procurando a saída da cidade. Mas ali, amados, aparece um 4º homem, e este é quem cuida de nós. E quando ele está presente, mesmo que eu esteja no meio da fornalha, ele cuida de mim. E no capítulo 6, Daniel tinha uma vida de oração séria, intensa. E aí alguns inimigos convencem o rei Dário a decretar que durante 30 dias ninguém deveria fazer qualquer oração a não ser ao rei, que também era visto como Deus. E eles disseram: todos nós concordamos. O rei era amigo de Daniel, falou: bom, se todo mundo concordou, eu assino. Mentira, o Daniel não estava nem sabendo. Quando Daniel volta, ele soube do assunto, mas o que vale mais? É obedecer a Deus e manter a seriedade de Deus, sua com Deus, ou obedecer a homens e se submeter a homens? Eu me curvo, mas só da boca para fora, para não morrer. Sadraque, Mesaque e Abednego não pensaram assim. Daniel, num determinado horário, ele ia para a janela da casa dele, ele abria a janela e ele orava pela cidade, ele orava pelo rei, ele orava pelas pessoas. E no momento em que ele, depois do decreto assinado, ele tinha opção, afinal, Jesus ensinou a oração do Pai Nosso: entra onde? No teu quarto, e faz o quê? Fecha a porta. Então qual o problema? Ele vai orar, ele fecha.
ele antecipou o Pai Nosso. Não, você não precisa ser só um homem e uma mulher de Deus. Você tem que mostrar que é. Jeitinho, maracutaia na sua vida, meu irmão, tira, em nome do Senhor Jesus, porque Deus cuida daqueles que andam com Ele e daqueles com quem tem uma vida séria com Ele. Daniel foi jogado na cova dos leões por conta disso. E o rei, que também não era de Deus, o rei ficou numa agonia, mas a oração do homem piedoso, Deus ouve. E o rei ficou lá, e agora? E aí o rei não sabia como orar, e falou: Deus, Daniel, é o seguinte, eu espero que o senhor livre ele aí e tal, né? Foi jogar na cova dos leões. E o rei ficou naquela angústia, e a gente sabe que no fundo, o espírito do rei estava orando ao Deus verdadeiro. Enquanto isso acontecia, Daniel estava lá, na cova dos leões. E não era aqueles leões que tem no zoológico da Argentina e da África, não, que eles dopam o leão para você passar a mão nele, não. Era leão faminto. E ali Deus e os anjos fecham a boca do devorador. Porque quando você anda com Deus, o Senhor fecha a boca do devorador. Não é você que luta, é o Senhor que vai à frente. Por isso você declarou: posso. E aí, amanheceu, o rei correu. A lei foi cumprida. A lei dizia que era para jogar na cova. O rei chega lá e falou: Daniel, será que o teu Deus te ajudou? Aí o que Daniel fez? Vive para sempre, ó rei. Saúda o rei e sai dali ileso. E aí o rei diz: bom, como na lei dos persas, a minha palavra não pode mudar, cumpri a lei, agora me dá o edital. Rasgou o edital, me traz aí o corpo de ministros que me fizeram assinar isso. Aí galera, já rasguei o edital, beleza, agora vocês vão passar amanhã junto com aqueles leões. O breakfast dos leões foi apetitoso. O texto diz que antes dos caras caírem no chão, as feras já estavam devorando. Porque Deus cuida daqueles que andam com Ele. Queridos, esse é o recado do Senhor nessa manhã. Tenha bom ânimo, esforce-se, faça a sua parte e confie que o Senhor vai fazer a dele. Eu quero convidar o grupo de louvor a cantar de novo o Deus Cuida de Mim. E eu queria chamar algumas pessoas aqui à frente para a gente orar nesse momento. Enquanto nós ouvimos essa letra que fala com tanto carinho do cuidado que Deus tem para com você, eu quero que você tenha certeza disso que nós estamos cantando. E eu quero convidar a igreja a se colocar de pé. Eu quero convidar algumas pessoas a vir aqui na frente para a gente orar. Orar especificamente por alguns problemas que a gente conhece, mas também abrir um momento para que possamos orar por questões que a gente não conhece. Pode começar. Eu quero chamar o Eliné. Fica aqui na frente da mesa, Eliné, virado para lá. Eu quero chamar a irmã Virgínia com a norinha dela. Eu quero chamar a Malu e o pai dela. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem aí. Eu preciso aprender
estão aqui na frente vivem momentos bem complicados. Isso, fica aqui, Malu, de frente para a igreja. A Malu, ela e o papai dela estão sofrendo um momento complicado porque a mãe está com um problema de saúde. Está hospitalizada. Num primeiro momento faltou um certo cuidado, uma certa atenção. E a gente, em oração, conseguimos, através da Marie, uma transferência para um outro hospital. O Eliné, a gente já conhece a história dele, a gente se alegra cada dia que a gente tem notícias ou vê alguma situação postada da Raquelzinha. E a irmã Virgínia está com um filho adoentado. O filho dela está com alguns problemas de saúde e o diagnóstico dado pelos médicos foi muito desanimador. Então, queridos, quando a gente olha para situações como essas, a gente vai perceber que às vezes a gente pode achar que Deus não está cuidando, mas Ele cuida sim. Se alguém tiver alguma necessidade e quiser que a igreja ore, eu quero convidar a vir aqui à frente também, para se colocar junto com esses irmãos. Porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas. Agora eu quero convidar a igreja a se juntar ao centro e a cercar esses irmãos por trás. Vem aqui, ó, vem aqui por trás, cerca esses irmãos e nós vamos orar. Dá a volta aqui, ó. Fecha aqui, ó. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Vem, pessoal, vem encostando, vem. Cerca essas pessoas. Júnior, puxa a fila aqui para trás também, vem cá. Deus cuida de mim. Isso. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua. Outro milagre aqui, ó, irmão Jovino, deu testemunho domingo. Deus cuida. Agora eu quero que vocês que vieram à frente por conta de necessidade, olhem em volta de você, olhem em volta, vira a cabeça, olhem em volta, perceba quanta gente está em volta de você e nós queremos firmar um compromisso de orar por sua vida, para que o Senhor cuide de você. Amém? Pai Celeste, muito obrigado, porque o Senhor cuida de nós. Apesar de muitas vezes parecer que não, mas o Senhor está no controle, o Senhor está na direção da nossa vida. E nós queremos colocar, ó Pai, tudo aquilo que incomoda o nosso coração no Teu altar, para que na Tua vontade, no Teu tempo, o Senhor dê a solução. Ó Pai, não sabemos o que nos espera amanhã, mas sabemos que o que nos vier amanhã vem porque o Senhor permite. E se o Senhor permite, é porque é o melhor para nós. Não sei o que passou no coração de Sadraque, Mesaque e Abdenego no momento em que eles foram arremessados dentro da fornalha, nem no coração de Daniel quando caiu em meio àquelas feras. Mas uma coisa nós sabemos: o Senhor estava junto e o Senhor os acolheu e o Senhor os acudiu, e nós te agradecemos por esse livramento que o Senhor dá aos teus servos. E oramos agora, ó Pai,
por cada uma dessas pessoas que veio à frente com suas necessidades e tristezas, e queremos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito acalme e conforte cada um desses corações. Oramos assim, no nome santo, no nome poderoso de Jesus, o autor e consumador da nossa fé, aquele em nome de quem nós somos mais do que vencedores. E é no nome dele que oramos hoje e sempre. Amém, amém, amém. Aplauda o Senhor em sinal de alegria. Deus abençoe você.